Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do projeto Cabeça na Nuvem. Essa é mais uma aula do módulo de infraestrutura global da AWS. Nessa aula vamos falar sobre o serviço Route 53 ou Rota 53. Esse é um serviço de DNS da AWS. Mas antes, vale lembrar aos alunos que estão assistindo esse vídeo, caso você ainda não nos siga no canal do YouTube, não deixe de nos seguir. Isso vai ajudar o canal a ter mais alcance e essa informação a chegar também em outras pessoas. O serviço de Rota 53 é um serviço gerenciado da AWS de Domain Name System, ou DNS, onde, através de nomes, conseguimos fazer apontamentos para serviços ou servidores. DNS é uma coleção de regras e registros ou records que ajudam o cliente a resolver nomes e direcionar a servidores ou serviços através de URLs. Os tipos mais comuns de registros de Rota 53 e DNS são os indicados neste slide. O primeiro, por exemplo, é um apontamento do google.com, como um exemplo apenas, que está apontando para um IP. Esse tipo de apontamento é um A-Record, ou um registro do tipo A, onde apontamos para um IPv4. O segundo apontamento aqui neste slide seria o 4As, que indica um apontamento de IPv6. O terceiro seria um CNAME, quando a gente tem algum nome antes do registro, por exemplo, search.google.com, que faz um apontamento para um outro nome. No caso, eu faço um search.google apontar para o google.com. Isso é uma forma de apontar para um hostname ou um CNAME record. E o último, e não menos importante, é quando eu aponto para um recurso AWS. Ele também é um A-Record, ou um registro do tipo A, porém ele é um alias. Vamos ver isso na prática daqui a pouco. E como o serviço de Rota 53 funciona na prática. Quando usamos um DNS, um domínio que chamamos no browser, por exemplo, colocamos lá myapp.mydomain.com, ou por exemplo o meu, que é o cabeçananuvem.com, ele vai bater no serviço de Rota 53, que por sua vez vai devolver o IP do servidor que está servindo o meu site. Quando o meu browser estiver em posse desse IP, ele vai fazer a chamada real para o servidor e acessar os dados da minha página. Então é assim que funciona um serviço de Rota 53 ou de DNS. É um servidor de nomes que resolve o endereço do servidor desejado da sua aplicação. Aqui no caso é um exemplo simples que está devolvendo um IP que vai acessar uma aplicação que é client server. Outra funcionalidade que é importante conhecermos, não só para o dia a dia, mas também para o exame de Cloud Practitioner, é as políticas do serviço de Rota 53. Então, vamos ver agora quais são as políticas disponíveis de roteamento
do Rota 53. A primeira delas é a Simple Routing, ou rota simples ou política simples de roteamento no Rota 53. É quando temos um domínio e esse domínio vai devolver um IP, que seria o A-Record, como já falamos aqui na aula teórica de hoje. Esse é o primeiro modelo ou a primeira política. A segunda política é o Weighted Routing Policy, ou uma política baseada em porcentagem ou peso. Então, posso determinar pesos diferentes de acordo com o servidor. Eu posso mandar 70% do tráfego para um servidor, 20% para outro e 10% para outro servidor. Então, eu uso uma política baseada em peso, mandando uma quantidade de requisições diferentes para cada servidor. O terceiro modelo é o Latency Routing Policy, ou baseado na latência, que é o do seu quadro do lado esquerdo do slide. Esse modelo vai verificar a menor latência do seu usuário. Por exemplo, usuários que estão na Europa, eles vão acessar um servidor de aplicação que está nos Estados Unidos, pois você tem dois servidores, um na Ásia e um nos Estados Unidos. Então, os usuários dos Estados Unidos, Europa e África e Brasil ou América Latina serão redirecionados para os Estados Unidos. E os usuários da Ásia serão todos redirecionados para a Ásia. Tudo isso baseado em um teste de latência ao fazer o acesso na sua rota. Assim, ele redireciona para a menor latência entre os seus servidores. E o último, mas não menos importante, é o Failover Routing Policy, ou política baseada em falhas. Você pode configurar um health check ou uma validação de saúde no seu servidor atrelado à sua Rota 53. Assim, se o seu servidor primário, como o que está aqui no desenho do slide, se ele falhar, se ele não estiver saudável e isso acusar no health check, a própria Rota 53 vai redirecionar para o servidor que fica em standby, ou que é para atender em caso de falhas ao servidor primário, mantendo assim uma estratégia de desastre recovery, reapontando para uma região ou uma zona de disponibilidade onde o seu servidor esteja saudável. Para ficar um pouco mais claro, vamos ver isso na prática no nosso console AWS. Nele você pode procurar por Rota 53. Então, ao acessar o Rota 53, você vai cair nessa página inicial que eu sempre menciono que é interessante darmos uma olhada um pouco mais a fundo, além aqui do que passamos na aula. Então aqui ele tem um vídeo, então recomendo que vocês vejam, é um videozinho de 1 minuto, então é bem curto, explica bem o que é o Rota 53, ele fala um pouco do produto, que é um servidor de domínios, ele também pode ter zonas hospedadas, então fazer o apontamento do seu domínio para os seus servidores. Ele é capaz de verificar a integridade dos seus servidores e reapontar, como falamos aqui na aula teórica de hoje. Eu posso fazer fluxo de tráfego de informações baseado em pesos para servidores diferentes. E aqui ele traz alguns benefícios, por exemplo, ele é altamente disponível e confiável, ele é simples de configurar, ele é um serviço bem flexível e ele é projetado para o uso com outros serviços AWS de forma simples de configurar. Então você tem todas essas informações, tem toda a documentação aqui e inclusive referências para uso de APIs. Então
usem e explorem essa página. Aqui o que vamos ver hoje é, primeiramente, a parte de domínio. Então, vou mostrar aqui que eu já tenho um domínio registrado. Como um domínio tem um custo, não vamos criar aqui na aula de hoje. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho o domínio cabeçananuvem.com já registrado na própria AWS e eu efetuo o pagamento por aqui mesmo. É o custo de $12 por ano, pois é um domínio.com. Então, tenha em mente que se você quiser criar um domínio, ele terá custo, ok? Então, se você clicar aqui em criar domínio, não vou terminar, tá? Vou parar no meio. Então, vou digitar aqui, por exemplo, minha aplicação na nuvem.com. Ele falou aqui que esse nome está disponível e eu posso também mudar aqui, não quero .com, quero procurar por algum mais barato aqui, o .net, por exemplo, .net é $11 por ano. Posso procurar por um ainda mais barato e efetuar esse registro aqui na própria AWS. Para fazer isso é só adicionar ao carrinho e clicar em continuar. Aqui ele vai pedir suas informações pessoais e é só preencher e continuar. Lembrando que cada domínio tem um custo específico, então não vamos seguir aqui. Apenas vou mostrar a configuração que foi feita aqui para o cabeçananuvem.com. Então, se você fizer um registro, você pode apontar esse seu registro para as zonas hospedadas na sua conta, ou serviços, aplicações ou servidores que você tem rodando na sua conta. Então, vou clicar aqui na minha Hosted Zone e vou mostrar para vocês que eu faço o apontamento do meu cabeça na nuvem para um servidor aqui na minha conta AWS. Então, se eu selecionar aqui o primeiro, que é um tipo A, um A-Record, eu posso dar um editar e ver todas as configurações. Então, o nome é cabeçananuvem.com, ele é um A-Record, ele é um alias, pois eu aponto para um CloudFront e eu tenho o endereço do CloudFront aqui da AWS. Então, estou apontando para um CloudFront aqui dos Estados Unidos. Eu posso até, inclusive, mudar. E aqui eu tenho as opções que falamos durante aqui a nossa aula. Então, eu posso ter um baseado em geolocalização, em latência, em falha. E aqui eu tenho os tipos de record, o A-Record e o AAA-Record, que seria para IPv6. No caso, a gente usou o A-Record do tipo alias e apontamos para um serviço AWS. Eu estou usando o CloudFront, pois a distribuição do meu site ele tem na frente do Rota 53 um CloudFront, que ainda vamos ver em uma aula posterior. Vou apenas mostrar para título de curiosidade, mas isso vai ficar para a próxima aula, ok? O meu site está num bucket S3 e a distribuição desse bucket, aqui está o endereço do bucket, tá? Como vocês podem ver, é cabeçananuvem.com.s3. Ele é distribuído através de um CloudFront e o CloudFront, por sua vez, está sendo distribuído através de uma Rota 53, que é o que estamos vendo na aula de hoje. Então, não se preocupem ainda com a questão do CloudFront, tenham em mente que a minha Rota 53 está apontando para a minha distribuição do meu site, que está sendo através de um CloudFront. Bom, pessoal, era isso que eu tinha aqui a apresentar para vocês sobre o serviço de Route 53 na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo e nem deixe de seguir o nosso canal e curtir esse vídeo. Obrigado.